Oi, tudo bem? Continuando com as 48 leis do poder. Hoje vamos falar sobre a Lei 22. É uma lei que com certeza você já passou por alguma situação na qual ela vai se encaixar perfeitamente. Vamos ver qual lei é? Lei 22. Use a tática da rendição. Transforme a fraqueza em poder. Se você é o mais fraco, não lute só por uma questão de honra. É preferível se render. Rendendo-se, você tem tempo para se recuperar, tempo para atormentar e irritar o seu conquistador, tempo para esperar que ele perca o seu poder. Não lhe dê a satisfação de lutar e derrotar você. Renda-se antes. Oferecendo a outra face, você o enraivece e desequilibra. Faça da rendição um instrumento de poder. Se você é a parte mais fraca, não lucrará nada metendo-se numa briga. Inútil. Ninguém aparece para ajudar os fracos. Isso só traz prejuízos. Os fracos estão sozinhos e devem se entregar. Lutar não lhe dará nada, além do martírio. E muita gente que não acredita na sua causa morrerá. Bem, a lei já diz por si, né? Ela me lembra muito uma história que você provavelmente já deve ter ouvido, que é de um casal que está indo para uma festa e eles chegam num caminho que se divide em dois. Aí a esposa fala para o marido: segue pela esquerda. O marido fala: não, o caminho é pela direita. E assim vai. Eles começam a falar: não, o caminho é a esquerda, não, o caminho é a direita. O marido já começa a ficar bravo, já começa: tô falando que é a direita. E ela fala: não, tudo bem, vamos pela direita, é a direita. Aí eles seguem o caminho vai indo, pá, acaba. Não levava a lugar nenhum. Aí o marido põe a mão na cabeça, fala para ela assim: puxa vida, eu tinha quase certeza que o caminho era da direita. E aí ela responde: pois eu tinha certeza que o caminho era da esquerda. E ele fala: se você tinha tanta certeza assim, por que você não insistiu para que eu fosse pela esquerda? E ela fala para ele: olha, no nosso relacionamento, um tem que ter a razão e o outro tem que ser feliz. Eu prefiro ser a pessoa que é feliz. Ou seja, moral da história, ela entregou os pontos para não se estressar tanto com o cara que era cabeça dura, como era o marido dela, para no final ela ter a vitória. É justamente o que a frase diz. Se você está no impasse e há uma discussão muito grande com relação a qualquer que seja o problema, vai chegar uma hora que você vai ver que você não tem força suficiente para continuar naquela disputa. Principalmente se você está falando com o superior, no caso do trabalho, por exemplo. Então o que, que você vai fazer? Você vai continuar brigando porque você tem a certeza que você está falando que aquilo é o certo, ou você vai abaixar a guarda, preservar seu trabalho, preservar a sua pessoa, o estresse que você está passando, que geralmente é à toa, e no final ainda sair ganhando porque ficou provado de que você estava certo. Isso eu vejo muito, muito mesmo. Geralmente tem pessoas que se acham líderes e elas têm uma atitude que às vezes é errônea. E o subordinado pega e fala: não, peraí, tá errado, é assim. Não, tô falando para fazer dessa forma. Não, é assim. Não, tô falando que é para fazer dessa forma. Quando isso acontecer, meu amigo, isso acontece também não só em hierarquia diferente, não. Isso acontece com pessoas que são da mesma hierarquia. Embora, sendo da mesma hierarquia, sempre tem um que tem alguma vantagem.
Quando isso acontecer, não se estresse, não brigue. Só que também, no caso do trabalho, não fique numa posição que no final você vai ficar falando, eu te disse, eu te disse. Não. Esse negócio de eu te disse não leva ninguém a nada. A ideia que eu dou para você é documente. Documente a situação. Principalmente se vai sobrar para você lá na frente, quando der errado. A pessoa insiste em fazer da forma errada, você fala, tá ok, assina aqui para mim. Faz um relatório, manda um e-mail falando, olha, eu acredito que deve ser feito dessa forma, mas você acredita que deve ser feito de que forma? Tal forma. Documente. Se o cara tenha tanta certeza daquilo que ele está fazendo, ele vai aceitar documentar, sem problema nenhum. Se ele fala, não, eu não vou assinar nada, não, eu não vou mandar e-mail para você de que eu vou fazer dessa forma, então ele já está agindo de má fé. Aí ele começa a perder o poder que ele tinha até então para que a coisa seja feita da maneira certa. Agora, se ele continua insistindo e documentou, ótimo, você já livrou a sua cara da situação que está por vir. Geralmente acontece algo errado e sobra até para você. Estamos entendidos? É uma lei bem simples, mas que acontece muito. E é uma lei que você deve levar em conta. Claro, os textos, como é um livro de certa forma antigo, os textos eles pegam uns textos assim que são meio provocativos e falam, né, que as pessoas para ser um mártir e tudo bem. Ele é meio, como posso dizer, ele é meio dramático. Mas você simplificando as palavras, você vê que é uma coisa que não é tão impactante como parece e que é mais comum do que se espera. Tá ok? Vamos agora à nossa frase. Lei 22. Use a tática da rendição, transforme a fraqueza em poder. Os fracos jamais cedem quando deveriam. Cardeal de Retz, 1613-1679. Ele está certíssimo. Na maioria das vezes, as pessoas não se rendem. E não é porque são os fracos que não se rendem, de forma literal da palavra. É porque o ego não deixa. Quando a gente está falando aqui de fraco, a gente não está falando exatamente que a pessoa ela é totalmente fraca. Às vezes ela está no mesmo nível, mas ela não reconhece que ela é fraca. Ela não enxerga que a outra pessoa que tem o mesmo nível hierárquico tem um pouquinho de vantagem, tem um pouquinho mais de credibilidade, tem mais anos de casa. Geralmente são pessoas que são mais antigas no trabalho. Então, com essas pessoas, não adianta você bater o pé. Não adianta você falar, não, eu tenho estudo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Para, recua um pouquinho. Deixa a pessoa ver. Se a pessoa, geralmente, no meio do caminho, ela percebe que ela está começando a errar. E aí ela vai te pedir auxílio. Do contrário, não se estresse com isso. Estamos entendidos? Bem, a lei de hoje é essa. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Gostou? Já sabe o que fazer. E até a próxima.